Fui pra casa do boy pra poder nhenhar e tive que vir embora porque o que ele queria fazer não tinha cabimento. Não tinha condição de eu nhenhar com aquele bofe dessa maneira. Ai, mas ele tava fedendo? Não, pior. Ai, mas ele era muito... Não, pior. Nada do que vocês estão imaginando é uma coisa assim, tipo, muito exótica que eu nunca vi na minha vida. Eu conheci esse menino, gente, de outra cidade. Só pra vocês terem uma ideia. E aí eu já até fiquei meio um pouco animada, porque eu não gostava muito de me relacionar com as pessoas lá da minha cidade. E aí, um belo dia, depois de um tempo da gente já conversando, ele me perguntou se eu não queria ir lá pra casa dele, pra gente poder ficar mais juntinho, ter uma coisa mais íntima. E, gente, eu não tinha nem dado uma bitoquinha nele ainda. Ia ser literalmente uma furenfada já. Só que como eu não queria casar com ele, né? Como eu não tava pretendendo ter nenhum tipo de relacionamento com ele, eu falei, vou, pô. Fui, arrumei as minhas trouxinhas, já era maior de idade. Falei que a minha mãe que eu ia dormir na casa de um gato, porque ela sabia muito bem a filha que ela tinha. E fui toda empolgada pra casa desse macho, achando que eu ia nhenhar. Mal sabia eu que eu ia ter que pedir um Uber assim que eu chegasse, porque eu não tive condições de ficar lá com ele. Quando eu cheguei na casa desse bofe, gente, a casa dele toda arrumadinha, tudo cheirosinho, ele todo cheirosinho. Eu fiquei, a mãe dele com certeza passou aqui, uma carinha de hétero top, tudo organizadinho desse jeito. Já achei meio exótico, mas aí também não ia ficar julgando. Ele botou minhas coisas lá na sala, perguntou se eu queria alguma coisa pra beber, disse que eu tinha comprado um vinho pra gente. E eu fiquei super feliz e tal. E aí ele falou, vamos, eu vou te apresentar o meu quarto, vou te apresentar aqui minha casa. Me apresentou ali o banheiro, o quintal, mas ele queria mesmo me apresentar o quarto. Já que eu não saí ter nada pra comer, eu que ia ser, né, o alimento da noite. Gente, 2 horas da minha casa, da casa dele, tá? Só pra vocês terem aí uma noção. Gente, beleza, a gente foi pro quarto pra ele me apresentar o quarto. Quando eu entrei no quarto dele, vocês não têm noção o que tinha no quarto dele. Gente, é a coisa mais exótica que eu já vi na minha vida. Que eu entrei no quarto dele, gente, eu adentrei, assim, o quarto dele era bem grande, tá? Até aí, beleza. E tinha uma cama redonda. Achei estranho, né? Quem é que tem uma cama redonda? Mas tudo bem. Gente, em volta da cama tinha 5 ventiladores. Mas não era um ventilador, tipo assim, ventilador. Não. Sabe aqueles ventilador que é, tipo, desse tamanho, que é um pé, assim, que as pernas abrem grandona, que é aquele ventilador faz... Tipo assim, ventilador de metrô, mas ventilador enorme, sabe? Tinha lá na cama dele. Eu olhei aquilo ali e fiquei, caramba, naquele momento eu devia ter ido embora. Eu achei esquisito, mas aí eu não falei nada, cada doido que eu sou doideira. Eu não ia na casa dele pra ficar julgando a casa dele. Beleza, o cara tinha 50 ventiladores ali, no meio da cama dele, um em volta, assim. Gente, a cama era redonda, os ventiladores ficaram em volta, focado ali na cama, que a cabeça chega tava baixa assim pra cama. Eu, que é isso, gente? Aí eu botei na minha cabeça que eu tava ali pra frianfar e que eu não tinha por que ficar redecorando, né, a casa do cara. Eu não ia morar com ele, então ele podia enxuxar os ventiladores até na taioba dele, que eu não tinha nada a ver com isso. Só que aí chegou o fatídico momento da gente começar a nhenhar, né? Ele começou a me dar umas beijocas, as coisas foram esquentando, né? E aí ele foi tirando as vestes, eu fui tirando as vestes também. E, né, a gente deitou-se. E aí ele simplesmente levanta e fala, não, peraí. Eu falei, peraí o quê? Gente, o quarto também tinha ar-condicionado, tá? Eu falei, peraí, o que foi? O que houve? Gente, ele ligou os 5 ventiladores. No máximo. Cara, vocês não têm noção. Eu chocada, parecia uma estátua fazendo a dança da Xuxa. Agora tem que começar. Gente, a cama fazia só... Os meus cabelos ia tudo pro alto. E o macho, agora sim, eu ainda fui guerreira. Porque eu ainda encarei. Eu falei, não, eu vou tentar, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, posso sair voando aqui, mas eu vou tentar. Gente, tava, tipo assim, insalubre. Sem condições. Eu tava deitada e ele tava ali cantando no microfone. Só que, cara, não tinha como ter nenhum tipo de caldinho, de melzinho. Não dava tempo, gente. Eu tava quase morrendo afogado, o oxigênio tava me faltando. Eu não conseguia respirar, meus cabelos tava tudo pro alto. O homem tava ali trabalhando no microfone e não descia nenhum mel. Porque, querido, como é que vai descer o mel? Porque tava me secando. Ele tava secando até me secando por dentro, não dava tempo. Imagina quando eu adentrasse. Falei, não. Falei, ó, querido, pode parar aí, ó. Dá licença aqui que não tá dando pra mim, não. Ele, o que foi? Falei, querido, desliga esse ventilador. Ele, eu não consigo, eu sou muito, não sei o que. Eu falei, não. Querido, então, não, tudo bem. Vamos deixar pra lá. Levantei, botei minhas vestes de volta e fui embora. Ele se recusou a desligar o ventilador. Ele me deixou embora, mas não desligou o ventilador. Gente, eu fui embora. Gente, não tinha condições. Que macho esquisito. Como é que faria assim? Peguei Uber com 2 amigas minhas. Vocês acreditam que o Uber bateu na porta da minha casa pra poder me contar um negocinho? Eu trabalhava com umas amigas minhas. E pra gente, como a gente morava um pouco longe do trabalho, era muito mais barato a gente dividir Uber do que a gente ir de ônibus, até porque a gente, né, saía do trabalho mais tarde e tal. Então a gente sempre dividia o Uber indo pra casa. Pois bem, menina, era uma segunda-feira e nessa segunda-feira não foi diferente. A gente saiu, era 7 horas da noite do trabalho, pedimos o nosso Uber e fomos embora. A gente pegou o Uber, geralmente, pra ser mais tranquilo. Eu sentava na frente e as 2 meninas que trabalhavam comigo, que eram minhas bestes, sentavam atrás. A gente conversando, rindo, brincando, não sei o quê. A primeira parada era minha.
né? Era no meu endereço. O Uber foi super simpático. O Uber era um senhorzinho, sabe? Era um senhorzinho, o nome dele era João. O seu João cumprimentou a gente e tal. A gente ficou trocando ali uma ideia com o seu João, principalmente eu. As meninas estavam conversando lá atrás, mas eu fiquei ali conversando com o seu João. É importante, seja simpática com o Uber. E aí, tranquilo, ele me deixou aqui. Eu falei, muito obrigada, seu João, aqui é a minha casa e tal. Agora você vai deixar minhas amigas lá, não sei o que e tal. Só que eu e essas meninas, nós éramos amigas, gente, há anos. Porque eu trabalhava numa empresa e eu coloquei uma por uma na empresa. Foi eu que coloquei elas lá dentro. Porque eu arrumei esse emprego, achei que era uma boa para as minhas best friends forever. E eu coloquei elas também. Eu era amiga delas, tipo assim, minha vida toda. Basicamente, a gente cresceu juntos, você acredita? Aí, tranquilo, cheguei na minha casa, cumprimentei meu marido, fui fazer ali minha comidinha. Quando passou mais ou menos uns 40 minutos, a minha campainha toca. Eu morava numa casa de frente pra rua. A minha campainha toca. Quem que era? Seu João. Fui linda e simpática. Abri a porta. Quando eu abri a porta, também tava um susto. Eu falei, gente, será que as meninas não pagaram a corrida? Será que aconteceu alguma coisa e tal? Porque elas ficaram de pagar e eu fiz o Pix. Seu João, coitado, todo sem graça, falou assim, olha, minha filha, eu queria saber se eu podia falar com você, porque eu tenho uma coisa pra te mostrar. E seu João com o telefone dele na mão. Eu não entendi. Falei, seu João, mas é sobre o que aconteceu? Alguma coisa? Tudo bem com o senhor? Ele falou, é sobre as suas amigas. Mas eu preciso muito te contar. Eu não vou nem te contar, minha filha. Eu vou te mostrar. Aí eu já comecei a me tremer todinho e falei pro seu João entrar. Seu João entrou, perguntou se eu tava sozinha e eu falei que não. Aí eu já fiquei com o pé atrás, porque como um homem vai entrar na minha casa perguntando se eu tô sozinha, eu falei, meus órgãos. Falei, não, seu João, não tô sozinha não, meu marido tá lá no andar de cima, ele tá tomando banho, chegou agora do trabalho e tudo mais. E ele falou que seria rápido e que meu marido não poderia escutar, né, que se a gente poderia conversar num lugar mais íntimo. Eu falei, eu já fiquei, tipo assim, qualquer coisa eu grito também, né? Qualquer coisa eu grito. Falei, tudo bem, seu João. E aí eu levei o seu João pra uma salinha, que era como se fosse um mini escritório. E ali tranquei a porta, seu João sentou. O João já era um idosinho, pegou o telefone e falou, olha, minha filha, semana passada eu passei uma situação com um passageiro que falou que eu tinha sido preconceituoso com ele, coisas do tipo, e eu não tinha sido, e a partir daquele momento eu comecei a gravar as minhas corridas, pra caso acontecesse alguma coisa. Quando você desceu do carro, a sua amiga, a loirinha, ela começou a falar, não falar de você, mas ela começou a rir, falando que você ainda não desconfiava, que ela tava ficando com seu marido já tinha mais ou menos uns 3 meses. Eu falei, esse senhorzinho cega, corno e cega. Esse senhorzinho tá querendo botar intriga no meu casamento. Meu marido não fazia uma coisa dessa, não. Eu falei assim, seu João, o senhor tem certeza do que o senhor tá falando? Ele falou, tenho certeza. Ela começou a debochar, falou que tinha passado a noite com seu marido. E meu marido realmente, na noite anterior, tinha dobrado no trabalho, falando pra mim que tava muito atolado de trabalho, que ele teria que ficar com o chefe dele até mais tarde. E eu acreditei. Mentira, tava com a minha amiga. E aí ele falou, olha, eu tenho gravado aqui, eu vou te mostrar. Ele pegou o telefonezinho dele, apertou ali no gravador, ele gravava pelo gravador mesmo, gente. Foi adiantando, porque de início era a nossa conversa, tal, ele foi adiantando. E aí, estavam ela, gente, debochando da minha cara, né? Falando que ele tinha seguido, o meu marido tinha seguido ela, porque a outra menina falou, mas como isso aconteceu? Que não sei o quê. E ela falou, ele me seguiu na rede vizinha, começou a curtir minhas coisas pra poder ver se eu ia dar ideia. Eu comecei a corresponder e a gente começou a sair. Só que ela não sabe, tal. Ele fala que vai se separar dela pra poder ficar comigo. Mas eu não acredito, sabe, amiga? Eu acho que a gente tá só tendo um casinho, não sei o quê. Ela que me perdoa e tal, mas ele é muito bom e tal. Amigas de infância, gente. E eu fiquei assim, ó, sem acreditar. Peguei, mandei esse áudio pra mim. Agradeci seu João, levei seu João até a porta. Falei assim, olha, meu filho, muito obrigado pela sua ajuda. O senhor é maravilhoso. Ele falou que tinha filha, que não queria que eu passasse por uma situação daquela, que eu era uma mocinha muito gente boa, não sei o quê. Tudo bem, meu marido no banho. Meu marido no banho. Mandei, a gente tinha um grupo, mandei esse áudio no grupo que a gente tinha. Só isso, eu mandei e saí do grupo. Meu marido, quando desceu as escadas, eu tava com o telefone assim que ele olhou pra minha cara, eu só apertei o play. E começou a minha querida best friend forever a falar que tava... fui falando com ele horrores. Ele ficou desesperado, falando que podia me explicar, que não sei o que tinha feito isso, que isso era intriga, que não sei o que não sei o que lá e tal, que era mentira. Falou tudo quanto é tipo de gritaria, confusão e dedo no toba que vocês possam imaginar ali. Botei ele pra fora, me separei, porque eu era casada num papel. E foi graças ao Uber que eu descobri que eu era uma grande chifruda.